Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os fatores que afetam o equilíbrio químico, parte 2. Vamos complementar a aula anterior, que é a aula 3. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva, também ative o sininho. Assim você ficará sabendo das novidades do canal. Se você gostar da aula, curta. Também comente. Principalmente compartilhe com seus colegas e amigos. Se você tem alguma dúvida sobre equilíbrio químico, estuda a aula 1, reconhecer o equilíbrio, aula 2, fatores que afetam o equilíbrio, parte 1, que nós trabalhamos com temperatura e pressão. E na aula de hoje, nós vamos estudar aí, continuar o estudo com os fatores que afetam o equilíbrio. Nossos objetivos da aula de hoje. Identificar fatores que afetam o equilíbrio a partir de equações que representam o sistema em equilíbrio, prever o sentido do deslocamento de equilíbrio químico aplicando o princípio de Le Chatelier, utilizar tabelas de constantes de equilíbrio para identificar ou fazer previsões sobre o comportamento de substâncias nas reações químicas. A terminologia deslocamento de equilíbrio, utilizada pelos químicos, refere-se a uma situação de busca de uma nova condição de equilíbrio, pelo favorecimento de um dos sentidos da reação. Se a alteração imposta favorecer a formação dos produtos, dizemos que o equilíbrio irá se deslocar para a direita. Se, no entanto, a alteração favorecer a formação de reagentes, dizemos que o equilíbrio irá se deslocar para a esquerda. Resumindo, e reforçando o que foi estudado na aula anterior, podemos dizer que uma reação química reversível irá sempre buscar atingir um estado de equilíbrio, em função das condições impostas ao sistema. Então, para isso, vamos lembrar o princípio geral, da ideia geral do princípio de Le Chatelier, que nada mais é do que quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado. Os fatores externos que são capazes de perturbar o equilíbrio são temperatura, pressão. Esses dois itens nós estudamos na aula 3. Se você tiver dúvida, reveja a aula. Hoje nós vamos estudar a concentração de reagentes e produtos e também o efeito dos catalisadores. Lembrando que o catalisador ele não desloca o equilíbrio de uma reação reversível. Quando o sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, para voltar ao estado de equilíbrio anterior ou para criar um novo estado de equilíbrio, caso a perturbação sofrida seja variação de temperatura. Concentração de reagentes. Efeito da adição ou remoção de um participante. Então, nós temos aí o efeito concentração de reagentes, o aumento e a diminuição. Então, vamos ver inicialmente o aumento. Temos uma reação do tricloreto de fósforo reagindo com o cloro, formando aí o pentacloreto de fósforo e calor, uma reação exotérmica. Então, o aumento da concentração em mol de reagentes desloca o equilíbrio no sentido da formação do produto. Então, adicionou reagente, equilíbrio desloca no sentido do produto. Isso porque os reagentes, o equilíbrio ele vai deslocar no sentido de formar mais produtos. Então, um exemplo, nós temos aí a adição de tricloro ou cloro vai deslocar o equilíbrio no sentido de formação do pentacloreto de fósforo. Então, vai deslocar no sentido da direita. Quando diminui a concentração de reagente, a diminuição da concentração em mol por litro de reagentes desloca o equilíbrio no sentido da formação do reagente. Exemplo, a retirada de tricloreto de fósforo ou cloreto desloca o equilíbrio no sentido da formação das substâncias que foram retiradas, que é o tricloreto de fósforo e o cloro. Então, a retirada
de uma substância no reagente é o mesmo que diminuição da concentração. Então, o que vai acontecer? O equilíbrio vai deslocar no sentido da retirada, para repor as substâncias que foram retiradas, ou diminuído a concentração no caso. Agora vamos ver o efeito da remoção de um participante no produto, aumentando a concentração ou a diminuição no produto. A reação é a mesma, vamos ver o que acontece com o equilíbrio. O aumento da concentração em mol por litro desloca o equilíbrio no sentido da formação do reagente. Então, se eu aumentar a concentração dos produtos, a reação vai deslocar no sentido da formação dos reagentes. Então, olha o exemplo. Então, a adição de pentacloreto de fósforo desloca o sentido na formação dos reagentes. Então, se eu aumentar a concentração de uma substância que está no produto, o equilíbrio vai deslocar no sentido de formação de mais substâncias no reagente. Então, ele vai deslocar no sentido oposto do aumento da concentração dessa substância. Vamos ver, então, o efeito quando ocorre a diminuição da concentração dos produtos. A diminuição da concentração em mol por litro de produtos desloca o equilíbrio no sentido da formação dos produtos. Então, olha o exemplo. A retirada de pentacloreto de fósforo, que é a substância que está no produto, ou seja, eu vou diminuir a concentração dessa substância, então o equilíbrio vai deslocar no sentido da formação, ou seja, retirou a substância, diminuiu a substância no produto, o sistema vai deslocar no sentido da direita, que é a formação de mais pentacloreto de fósforo para repor o que foi retirado, certo? Então, resumindo o que nós acabamos de estudar aí, podemos expressar a concentração dos reagentes produtos através do princípio de Le Chatelier, em outras palavras. Adicionando qualquer participante, o equilíbrio se desloca no sentido de consumi-lo, tendendo a minimizar o efeito da adição. Retirando qualquer participante, o equilíbrio se desloca no sentido de recolocá-lo, tendendo a minimizar o efeito da retirada. Então, muito simples, né? Vamos ver agora os efeitos dos catalisadores sobre o equilíbrio químico. Os catalisadores são substâncias adicionadas a uma reação que, ao final, são reconstituídas e, portanto, não participam da reação. Porém, eles possuem a capacidade de aumentar a velocidade da reação, que é o mesmo que a taxa de desenvolvimento de uma reação química. Observe o gráfico. Então, temos a reação direta, sem a presença de catalisador, que é a curva que está mais acima, essa curva, e temos a mesma reação com a presença do catalisador. Então, qual que é a função do catalisador? Isso ocorre porque os catalisadores modificam os mecanismos das reações e diminuem a energia de ativação. Então, onde que está a energia de ativação aqui nessa reação? Essa distância aqui. Então, a energia, que é a energia mínima necessária para que a reação ocorra. Então, a função do catalisador é diminuir a energia de ativação. Com isso, ele vai alterar a velocidade da reação química. Em equilíbrio, a diminuição da energia de ativação produzida pelo catalisador tem o mesmo valor para a reação direta e para a reação inversa. Isso significa que os catalisadores não deslocam os equilíbrios. O único efeito dos catalisadores é diminuir o tempo para que o sistema entre em equilíbrio. Agora, uma tabelinha, colocando aí, reunindo todos os conteúdos que a gente estudou aí sobre equilíbrios nas aulas 3 e 4. Então, nós podemos afirmar, né, diante do que a gente já estudou, que a perturbação externa, quando se adiciona um participante, vai deslocar o equilíbrio no sentido oposto ao do participante. Vai alterar a constante de equilíbrio, que é a constante de concentração, ou de pressão. A alteração no rendimento do grau de equilíbrio também vai ser alterada. A retirada de um participante vai deslocar o equilíbrio no sentido do participante. Não vai alterar o Kc ou Kp
e também vai alterar o rendimento da reação. Agora, sobre a pressão. Aumento da pressão total. Vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume. Não vai alterar o Kc ou Kp e vai alterar o rendimento da reação. A diminuição da pressão total no equilíbrio. Então, o deslocamento no sentido do maior volume, a alteração do Kc ou Kp não vai ocorrer e vai alterar o rendimento da reação também. Agora, sobre temperatura. Aumentando a temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico, sentido que a reação seja endotérmica. Vai alterar o Kc ou o Kp. Alteração no rendimento vai alterar. Diminuição da temperatura. Vai favorecer o equilíbrio ou deslocar o equilíbrio no sentido exotérmico. Também vai alterar o Kc ou Kp, que é a constante de equilíbrio. E também o rendimento da reação. E por último, a adição de um catalisador. Não vai deslocar o equilíbrio. Nós acabamos de ver isso no slide anterior. Também não vai alterar o Kc nem o Kp e não vai alterar o rendimento da reação. Então, observe que somente a temperatura é capaz de alterar o Kc e o Kp de um equilíbrio químico. Então, espero que esse resuminho ajude você a fixar os conteúdos aí dos fatores que afetam o equilíbrio químico. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários. Se você gostou da aula, peço que deixe seu like, que você também comente, deixe a sua impressão sobre a aula aí nos comentários. Vou gostar muito. E para você que assistiu a aula até esse momento, um grande abraço e também escreva aí no comentário. Eu gosto de interagir. Até a próxima aula.